vou oferecer para você conhecer a minha obra, Zorgenwälder, A Redenção. Há 3 canais aqui no YouTube fazendo a resenha e tem mais um vídeo meu relatando a história aqui. Eu tenho outras obras lá no site do Clube dos Autores. Olá, eu sou o João Dantas e convido você a mergulhar no canal Universo das Telas. Hoje vamos falar aqui um pouquinho da franquia do bonito aqui, ó, o Ghostface, e também do Pânico 5, que recém saiu aí nos cinemas. Era 1996. Todos esses bonitos aqui atrás, né, incluindo aí o Letterface, por exemplo, né, o Michael Myers, o Halloween, o Pinhead, aqui, o lado renascido do inferno, dentre tantos, pode-se dizer, ícones aí, assassinos de jovens que gostam de se drogar e transar só por transar, já estava dando um sinal aí de exaustão e até de filmes bem sem criatividade, para não dizer até vergonhosos. Mas em 96, incrível, aparece um assustador, carismático, em uma ótima produção, filme dinâmico e jovens sendo mortos na área urbana, dentro de uma universidade. É algo muito raro de acontecer. Foi um tremendo peitaço que foi dado e incrível, acabou nascendo aí um novo serial killer, faturando cerca de 180 milhões de dólares, uma bilheteria de muito respeito, gente, podendo se tratar aí de serial killer que geralmente ficam lá pelos seus 50, 60 milhões. Da parte 1 à parte 4, né, que de 96 até 2011 tivemos 4 filmes. A base, praticamente, no primeiro e segundo filme, é uma forte ligação familiar, eu vou dizer, clandestina. Gente, era uma época aí que fazer filho por fora, adulto não pagava, mas os filhos acabavam pagando. Na parte 3, feita em 2000, pode-se dizer que a produção já não está tão boa, gente, os personagens não estão tão interessantes, e eles, devido a um probleminha que logo vamos conversar, acabaram explorando um outro tipo de situação. Não se conta aqui estudantes sendo mortos em uma universidade, apesar que o segundo filme é considerado por muitos aí, né, como uma das raras situações que a parte 2 é superior à parte 1. E outra marca registrada aí do Ghostface, né, o cara de fantasma, né, que também adianto, em nenhum momento eu lembro de explicar que tem alguma inspiração. Simplesmente os 2 assassinos do primeiro filme, que a marca de Ghostface também é, né, ao estilo Sith de Guerra nas Estrelas. Geralmente são 2. Já na parte 3, 2000, acabaram, pode-se dizer, criando uma realidade paralela, né, já que as mortes nas universidades acabaram rendendo uma franquia que é passada nos cinemas dentro do filme, chamado A Facada, e eu também achei tradução A Punhalada, que com o decorrer do tempo acaba sendo utilizado também como pano de fundo para incentivar assassinos, tanto na parte 3, bem como na parte 4 e agora na parte 5. Além de ter um certo drama, posso dizer, financeiro, uma mágoa séria profissional com Hollywood, ele ainda mantém uma certa ligação familiar. Mas aqui ele fica mais se intertendo, matando não jovens que estão lá na universidade, mas sim os atores que interpretam as vítimas, né, que ocorreram na universidade. Pessoalmente, gente, eu achei uma ideia bem legal, né? Inclusive dentro do próprio filme, quando você menos espera, jovens morrem e você acha que está sendo Ghostface, quando na realidade é a parte de um filme. Mas a parte 3 é considerada um pouco deslocada. A bilheteria, gente, cai, mas não é cai tanto assim. Pelo que eu vi, baixou apenas aí uns 20 milhões de dólares, né? Ficou em 160
milhões. Mesmo assim, parece ter dado uma certa ofuscada, né, na franquia, que estava vindo com uma produção e uma dinâmica ótima. Mas também tem que se levar em conta, né, que ali por 2000 ocorreu um massacre na vida real na escola chamada Columbine, em que dois doidos entram numa escola, metem bala em todo mundo e depois se matam. Infelizmente ambos estavam, né, vestidos aí de longo capote preto, né, e aí parece que foi feita uma certa associação dessa tragédia desgraçada e uma inspiração no Ghostface. Tanto que a produção do filme mudou o roteiro da parte 3. Parece que seríamos jovens de novo numa universidade ou num camping, e dessa vez acontece a morte de atores adultos. Algum fundo pode ter de verdade, gente, porque só lá por 2008, se não me falha a memória, né, o Fred Krueger e o Jason começariam a fazer remake onde jovens eram mortos, né? Demorou, parece 5, 6 anos aí para despontar um pouco mais essa vontade assassina, e parece que o país norte-americano deixou um pouco de lado toda essa desgraça. E querendo ou não, gente, Estados Unidos chega a ser 70% de uma bilheteria. É coisa que tem que se respeitar e esperar as feridas secarem um pouco. E justo nessa fase aí, né, de 2001, pode ser até 2006, outra saga surgiu. Todo mundo em pânico, mas dessa vez fazendo comédia, com os vários personagens do mundo do terror. E deu muito certo, cara. As bilheterias também ficaram lá em 200 milhões de dólares, pelo que eu notei, a média. Me parece que já está na parte 5. Também teve uma série, mais séria pode-se dizer, né, do Ghostface, ali por 2013, 2015, eu esqueci a data. Teve 3 temporadas, mas muitos consideram fraca e outros apenas mediana, mas é por conta e risco. Só que as feridas secam para todo mundo, e ali em 2011 vem Pânico 4, puxando de volta, né, gente, um trio que vem até a parte 5, que seria o xerife, que a princípio é um cara que não fede, não cheira, mas não é que você vai gostando da permanência dele por ali. Uma sagaz jornalista chamada Gayle. Cara, esse tipo de jornalista há muito tempo existia lá nos anos 70 e foi esquecido, mas apareceu essa aqui, e sinceramente ela é bonita e tem uma cara de vampira que é brincadeira. Ela e o xerife têm uma certa aproximação romântica, que para mim nunca dá química. O xerife também é um coitado, ele praticamente quase morre em todos os filmes. E, infelizmente, o legal xerife, que para mim aqui até estava um pouco mais encorpado, o seu personagem, né, com aquela barba grisalha, acaba se despedindo na parte 5. A parte 4, pessoal, ela se trata, que eu gostei do tema. Dois jovens que querem se aparecer na mídia, nas redes sociais, e acabam trazendo de volta o Ghostface, que é utilizado na franquia Apunhalada. E nesse momento, inclusive, a gente dá um certo susto, né? Porque várias fãs se vestem como assassino e você não sabe de fato se está ali às vezes o assassino ou apenas alguém vestido dele. Posso dizer para vocês que eu gosto sim dos 4 filmes feitos até aqui. É claro que o tendão de Aquiles fica sendo que o Ghostface não é um ser sobrenatural. Portanto, gente, tem que se botar pessoas ali dentro matando. E como eles são assassinados, os assassinos, no final, no outro filme tem que se trazer outros. E como eu disse para vocês, aos poucos, né, o motivo ele foi ficando um pouco mais esdrúxulo. Na parte 4 e 5 se explora muito essa coisa do fascínio do jovem em querer se aparecer. É claro que eu não tenho nada contra, né, gente? Todos nós temos alguém dentro de si que queria estar no tapete vermelho recebendo aplausos de todo mundo. Mas muitas vezes a escolha desses assassinos é que pode não cair bem. Sem falar que a revelação ocorre agora e daqui a 5 minutos ele morre. Esse para mim é infelizmente o tendão de Aquiles desses filmes. Mas todos eles, gente, até a parte 5, exploram muito bem a dinâmica, o toque cômico, as mortes fortes. Nesse ponto aqui tem que se dizer, pessoal,
Pânico é um passo à frente. E eu não duvido que muitos outros que estão aí, que foram ressurgindo aí com remakes, mesmo questionados, aprenderam que pode-se fazer sim um filme com bela produção, mortes sanguinárias e mesmo assim em tempos, pode-se dizer, mais modernos, né? Já que nos anos 70 isso era muito natural, aqui pode seguir que o público aceita. Falando um pouquinho aqui, é claro, de Pânico 5. É óbvio e indico vocês aí assistir. Tá ali a produção, tá ali a dinâmica, tá ali as mortes de alto impacto, tá ali um clima sinistro, competente que vem se mantendo. Inclusive tem uma hora que duas garotas se encontram dentro de uma garagem e uma fica suspeitando da outra até que ser revelado que tudo não passa de uma brincadeira. Esse momento ali mostra como o filme consegue cercar você. O filme tem de novo, né, as raízes familiares. Temos aqui a jovenzinha Tara, que no início é atacada, mostrando já a força que o filme ia impor. A coitada leva porrada de tudo quanto é lado e consegue sobreviver. Dá um certo gostinho quando ela está sofrendo lá no hospital, que me lembra um pouco, né, a parte 2 de Halloween de 1980. A sua irmã Sam, né, acaba se descobrindo, inclusive, né, que está muito bem no filme, né? Ela tem grandes olhos, eu acho até que ela veio da Índia, né? Que ela tem uma forte ligação com o assassino Billy, lá do primeiro filme. Inclusive ela é literalmente, gente, assombrada e ajudada pela imagem do pai. Que aqui, é claro, pegaram um rapaz jovem e colocaram um CGI por cima, que pra mim tá pra lá de aceitável. E olha, essa garota tem cara de assassina e nem precisou de máscara pra me assustar. Retornam já a cinquentona jornalista Gale e a cinquentona Sidney. Com todo respeito, gente, por mim essas duas já podiam ter parado aqui. Mas infelizmente o mais carismático, né, xerife Duick, ou Duit, eu não sei exatamente como se diz o nome dele, volta mais encorpado, como eu falei para você, mas infelizmente é ele que acaba se despedindo de forma injusta. E para mim essas duas senhoras aqui, gente, fizeram a sua parte. Mesmo mostrando ainda um certo ritmo e carisma, eu acho que já podia se abrir espaço na parte 6, que possivelmente vai vir, ou até comentam que vão zerar tudo e iniciar tudo outra vez, começa Sam fazendo a frente. No final, temos de novo dois assassinos se revelando. O motivo, gente, é loucura. Os dois são loucos pela franquia Apunhalada, que já está na parte 7, mas segundo eles sofre um desgaste. De fato, gente, quase sempre esses filmes que começam a se propagar, parte 7, 8, 11 até, e podia muito bem ter parado ali pela parte 4. Mas eles querem ver de novo, né, o seu grande fã Ghostface estourar nas telas e que pare, porque a Apunhalada parece que ali já está na parte 7, sendo algo totalmente nada a ver. Não deixa de ser um pouco da realidade dentro do filme. Um deles, gente, até que tem cara de maluquinho, né? E a outra é uma garota que diz que matei esse, matei aquele outro. Mas é visível, pessoal, que o Ghostface que estava lá era um cara bem maior e bem mais alto. Em nenhum momento ela que era a garotinha ali de 1,60 m. Eles arregalam os olhos, tentam dar uma de pancada psicótico, mas é claro que nesse momento, gente, o poder do assassino escorrega em meio à revelação, que pessoalmente eu acho que da parte 2 em diante já vem dando certos tropeços. Mas, assim como dá esse tropecinho que para mim faz o Ghostface perder muito carisma, né? Para mim o Billy e um outro amigo que ele tem no primeiro filme são os dois que quando se revelaram pareciam estar à altura de serem os assassinos. Aqui, essa certa decepção de quem estava por dentro da fantasia é ofuscado. E por quê? Porque quase sempre tem um grande final. Tiroteio, facada e até algumas revelações a mais, né? Às vezes você está tão envolvido que pensa, agora foi esse personagem. Mas não, lá no finalzinho aparece uma reviravolta. Como grande homenagem que todo filme
aqui é óbvio, né? Também se utiliza a mesma casa que foi feito o confronto final lá no primeiro filme. Temos aí as irmãs Tara e Sam, que tudo tem a ver, que vão começar aí a abraçar e seguir em frente esse filme. Afinal, sempre tem que ter aqueles personagens judiados em que os novos personagens começam a visitar para saber como foi as coisas. E eu acho que essas duas aqui têm tudo para assumir daqui em diante. Também aparece aqui uma policial loira. Mas tanto ela como o filho dela acabam se indo de forma que eu acho também um tanto precipitada. Essa loira está, né, na parte 3, contribui inclusive com a Sidney, né, que no final a gente quase sempre se revela 2 assassinos, mas também quase sempre tem 2 pessoas ou até mais para enfrentar esses 2 assassinos. Pânico parte 5, gente. Tem um espaço, né, como eu já falei, entre a parte 3 e a parte 4 de 10 anos. E agora, inacreditavelmente, na parte 4 e 5 também tem mais 10 anos. Mas eu espero que agora, mesmo toda essa situação aí que temos, né, que restringe muito a presença das pessoas no cinema, não queira dizer que eles têm que esperar mais 10 anos para lançar a parte 6. Indico você assistir todos os filmes do Pânico, sem dúvida, inclusive esse aqui da parte 5. Lembro a você que eu tenho vários vídeos aqui do personagem Michael Myers do Halloween, desde 78 até os últimos filmes. Também tenho aqui, né, no meu canal falando sobre o massacre da Serra Elétrica, já que, né, o Leatherface é outro grande personagem que para mim tem tudo para ter também uma sobrevida, quem sabe nessa nova safra de filmes que está surgindo aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo, inscreva-se, dê o joinha, entre para a família e vamos seguir juntos.